Neste vídeo vamos mostrar 3 fatos sobre Jesus que muitas pessoas não sabem. Primeiro, Jesus tinha 4 meio-irmãos e irmãs terrestres. Ele tinha meio-irmãos e meias-irmãs, que eram filhos de José e Maria. De acordo com a Bíblia, Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, Simão, José e Judas. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe chamada Maria e seus irmãos? Tiago, José, Simão, Judas. Os irmãos de Jesus também são mencionados nos livros de Lucas e Marcos. A Bíblia também diz que Jesus tinha irmãs, mas não nos diz seus nomes ou quantas eram. Mateus, capítulo 13, versículo 56. E suas irmãs não estão todas conosco? Uma vez então, este homem tem todas essas coisas. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Menciona que Tiago era irmão de Jesus. A conclusão mais natural dessas passagens é interpretar que Jesus tinha sangue real. Sim, ele teve irmãos. Número 2. A sabedoria extremamente grande de Jesus. A sabedoria de Jesus é comparada com a sabedoria de Salomão. Muito tem sido dito sobre Jesus, sua compaixão, graça, humildade, mas também vemos a grandeza de sua sabedoria em Lucas, capítulo 11, versículo 31. E eis que algo maior que o rei Salomão está aqui. À primeira vista, pode parecer que apenas uma pessoa muito arrogante faria tal declaração sobre si mesma, pois Salomão era considerado o padrão exato de grandeza e conhecimento que um homem comum jamais pensaria nisso. Um homem prudente pensaria nisso. Nunca diga isso do Senhor Jesus Cristo. Se o considerarmos como um mero homem, nunca teria proferido tal expressão para um homem mais modesto. Nunca foi encontrado Deus dizendo que ele é maior que todas as suas criaturas. Não é vanglória. Vemos a sabedoria de Jesus quanto às autoridades. Estão procurando uma maneira de se livrar dele. A sorte está lançada. As autoridades estão procurando uma maneira de se livrar dele. Eles não podem simplesmente aniquilá-lo. No entanto, isso seria matar. Acusá-lo de crime capital. A necessidade de pegá-lo ensinando algo que pode ser interpretado como blasfêmia. No mínimo, eles tinham a necessidade de desacreditar Jesus na frente do público. E esse é o motor por trás de seu plano para prendê-lo. Os fariseus fazem uma pergunta difícil a Jesus. Mateus capítulo 22, versículos 15 até 21. Então os fariseus foram e conspiraram juntos, tramando como prendê-lo, distorcendo o que ele disse. Eles enviaram seus discípulos a ele, junto com um professor herodiano. Sabemos que você é sincero no sentido de que ensina o caminho de Deus com verdade, sem se preocupar com o que alguém pensa ou diz sobre seus ensinamentos. Pois você é imparcial, e não busca o favor de ninguém, e trata todas as pessoas da mesma forma, independentemente do status. Diga-nos então o que você acha que é permitido, de acordo com a lei e tradição judaica, pagar imposto para César ou não. Se alguém dissesse que os impostos não deveriam ser pagos, eles se tornariam inimigos de Roma. Mas Jesus percebeu sua maldade. Jesus, mais uma vez, demonstrou seu total controle e sabedoria com sua resposta, repreendendo a maldade e a hipocrisia dos fariseus e herodianos. Em essência, Jesus ensinou que alguém pode ser um verdadeiro cidadão do reino de Deus e ainda obedecer às leis de um governante estrangeiro, considerando-os entidades separadas. Isso significa que o reino de Deus não é deste mundo. Vale a pena notar que Jesus não apenas evitou cair nessas armadilhas, mas ele também usou essas situações como oportunidades para ensinar lições valiosas. Por exemplo, quando se tratava de pagar impostos, ele ensinou sobre a autoridade dada por Deus ao governo civil e seus limites. A primeira parte da resposta de Jesus reforçou a autoridade de César, mesmo em um assunto tão impopular como os impostos. A segunda parte limita o quanto o Estado detém uma autoridade legítima. A autoridade de Deus a supera. Portanto, aqueles que têm fé em Deus deveriam adorá-lo e obedecê-lo. Se isso não bastasse, naquele mesmo dia em que os saduceus tentaram prendê-lo com a questão do casamento, os saduceus eram um grupo pequeno, mas detinham um poder significativo, como a rica classe aristocrática e governante. O enigma era sobre uma mulher
que se casou com um irmão do seu marido falecido. Após a morte do segundo marido, a mulher se casou com o terceiro irmão e continuou a se casar com cada irmão subsequente até chegar ao sétimo. Eventualmente, a própria mulher faleceu. Mateus capítulo 22, versículo 29. Mas Jesus respondeu a eles dizendo que estavam todos errados, porque não conhecem nem as Escrituras que ensinam a ressurreição, nem o poder de Deus, pois Ele é capaz de ressuscitar os mortos. É incrível como a sabedoria de Jesus transformou esses testes em um momento de aprendizado pelo qual devemos ser gratos. As respostas de Jesus lançam luz sobre a natureza misteriosa do sobrenatural. Também vemos a sabedoria de Jesus quando os fariseus tentam fazer-lhe uma pergunta irrespondível. Mateus apresenta uma cena intrigante, onde os adversários de Jesus fazem esforços para humilhá-lo, mas suas tentativas falham. Qual era o maior mandamento? Certamente Jesus não gostaria de deixar nenhum. Jesus condensou a lei em uma simples orientação: ame a Deus e ao próximo. Ele então fez uma pergunta que não poderia ser respondida, demonstrando seu conhecimento superior das Escrituras. Mateus capítulo 22, versículos 41 ao 46. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes fez uma pergunta: o que vocês acham do Cristo, de quem ele é filho? E eles disseram: o filho de Davi. Ele lhes disse: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele é seu filho? Ninguém foi capaz de lhe oferecer uma palavra em resposta, nem ninguém se atreveu a isso nos dias seguintes para lhe fazer mais perguntas. Isso mostra a sabedoria de Jesus. Jesus fez uma pergunta instigante durante seus ensinamentos. Se os fariseus estivessem abertos a aprender, eles teriam entendido que Jesus era o Messias, o filho de Davi através da linhagem de Maria e do Filho de Deus, como evidenciado por seus ensinamentos, ações e caráter. Número 3. O verdadeiro significado de Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo vem de Christos, uma palavra grega que significa o ungido ou o escolhido. A palavra hebraica que significa a mesma coisa é Mashiach, ou como a conhecemos, Messias. Então Cristo é realmente mais um título do que um nome, embora a Bíblia o use das duas maneiras. Por exemplo, a Bíblia muitas vezes se refere a Jesus pelo nome como Jesus Cristo, assim como fazemos no uso moderno. Mateus capítulo 1, versículo 1. No livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles pensavam que ele era, Pedro respondeu: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Lucas registra que em uma ocasião, quando Jesus expulsou demônios de indivíduos, os demônios gritaram: tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele os repreendeu e fez com que não falassem, pois sabiam que ele era Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 41. Então Jesus Cristo combina seu nome. Jesus com seu título Cristo, significando Jesus o ungido ou Jesus o escolhido. Jesus é seu nome humano conforme anunciado a Maria pelo anjo Gabriel. E Cristo é seu título como o Filho, ungido escolhido de Deus. O Antigo Testamento previu que Deus enviaria um escolhido, o Messias, para salvar o mundo do pecado. Os Salmos de Davi e as profecias de Daniel descreveram a obra e a vinda do Messias, a quem Deus enviaria para salvar seu povo de seus pecados. Jesus era comumente seguido pelo filho de José ou pelo carpinteiro devido à sua ascendência e profissão. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva para continuar recebendo ensinamentos profundos como este.